Primeiro agradecer o João, né, que agora me colocou num painel aí mais leve. O último que eu vi foi tiro, porrada e bomba. Esse aqui parece estar mais suave. Infelizmente o ministro da Justiça não veio, ia ser muito bom essa conversa com ele, porque a gente está tentando levar aqui um papo sobre... Vou tentar trazer a conversa para menos polícia ou menos polícia, se é mais prevenção, ou se é ataque, se é invasão, mas trazer para o território, porque a segurança pública é um tema que recorta a sociedade inteira. E ela é um tema que também, é só você olhar, quando tem greve de polícia, quem viveu um estado que teve greve de polícia, viu que desde a beira-mar, da área nobre, da área rica da cidade, até a periferia, até as favelas, foi um caos total, porque a segurança pública, como a economia, né, a segurança pública é uma agenda que mesmo você tendo como pagar, você não se sente seguro. Então ela atravessa toda a nossa vida. E essa coisa do território tem me preocupado muito, porque o que eu tenho acompanhado na trajetória da CUF é que a gente está perdendo, né, literalmente, pedaços do Brasil por uma ausência total ou uma ausência média do Estado brasileiro, e a gente tem seguido, como dizem os meus amigos policiais, enxugando o gelo. Então eu vou começar de lá para cá, para a gente levar já o debate desse território para a questão da economia. O COAF tem sido um órgão que tem seguido o dinheiro. As pessoas dizem, segue o dinheiro que você encontra. Está todo mundo seguindo o dinheiro e encontrando. Mas o que a gente tem visto é que, segue esse dinheiro, encontra esse dinheiro. O que é feito com esse dinheiro para que ele retorne para a sociedade que sofre com esse domínio de território? E o que é feito, porque geralmente agora nós estamos num debate que o crime também agora está na Faria Lima, está nas grandes empresas, está nos grandes empresários. A gente falava de crime, era numa favela, você tinha a identidade, um fenótipo de uma situação de cidadão pretinho ali, armado e tal, aquele era o grande escândalo de crime. Até, inclusive, isso é hoje tido como uma coisa horrenda, mas a gente não tem visto a cara das pessoas que têm, né, cometido esses crimes na Faria Lima, as grandes operações bilionárias. O que tem feito com o dinheiro e com os operadores desses crimes? Bom, primeiro, bom dia a todos. Agradecer o João pelo convite. Prazer estar aqui com vocês na mesa. Vamos lá. Antes de responder objetivamente a pergunta, só fazer algumas considerações. Se a gente pegar as últimas grandes operações, se a gente pega carbono oculto, essa última compliance, Maridatum, o que a gente tem em comum em todas as operações? Primeiro, crime organizado, infiltrado na economia formal. E quais são as consequências disso? São as piores possíveis. Concorrência desleal, baixa a arrecadação tributária, por exemplo, na carbono oculto, insegurança, maior custo de compliance, de seguro para todos. Então, e o que tem em comum também em todas essas operações? A utilização do RIF e do COAF para que a investigação avance. Por quê? Porque as investigações hoje elas têm que ser focadas na asfixia financeira da organização criminosa. É necessário que se encontre os bens da organização criminosa desde o início da investigação para que prive o crime organizado da utilização, para que tente minimizar os riscos sistêmicos. Aí a sua pergunta é muito importante, muito interessante. O que é feito com esse dinheiro? O que é feito com esse recurso que ele é encontrado? Em geral, esse dinheiro vai para o caixa único da União e é redistribuído em geral. O que deveria ser feito, na minha opinião? Primeiro, dar condições aos órgãos que atuam no combate ao crime para que possam atuar de forma mais adequada. Segundo, aplicar na questão social para ter a prevenção em relação à criminalidade. Você falou, por exemplo, das favelas. Por que não usar parte desse recurso para construir estrutura na favela? Por que não usar parte desse recurso para construir escolas, hospitais e outras questões na população que é mais abalada, que sente mais a questão da criminalidade? Então é isso. Primeira questão importante, asfixia financeira, retirada dos bens dos criminosos desde o início e aplicação desses recursos no que interessa. Ricardo, só adicionar uma coisa que eu vou passar para o Mendonça agora. Uma pergunta bem objetiva. Foi lançada recentemente pelo governo federal o Plano de Segurança Pública. Quanto de dinheiro nesse plano foi para o COAF, que está jogando um bolão, seguindo o dinheiro e atingindo o alto escalão da criminalidade brasileira?
Bom, até esse momento o COAF não recebeu recursos. Ok. Ministro Mendonça, eu atuo numa agenda na ponta do território e tenho que dialogar, agenda pragmática, imediata, que não aguento esperar. Tenho que dialogar com todos os gestores de diversos partidos, diversas posições políticas, e eles agem como se o crime ele respeitasse partido e coloração ideológica. Eles acham que, não, mas o governador tal é isso, o governador tal é aquilo. Mas, na prática, a receita e o resultado têm sido os mesmos. A gente tem tido um investimento volumoso em munição, efetivo, viatura, prisões, um gasto enorme, talvez sendo um dos gastos maiores da segurança pública nos estados, mas a gente não tem uma organização de um sistema. Só que as facções elas agem nacionalmente, os grupos criminosos já agem com tecnologia, já agem de maneira global. E aqui no Brasil parece que os políticos eles têm a ideia de que a segurança é tipo torcida de futebol. Posso torcer para um time e outro. E muitas vezes o cidadão ele vê o jogador passar de um time para o outro na maior cara de pau, na maior disfarçatez. E a política acaba virando a agenda pública da segurança, fica sequestrada por conveniências políticos eleitorais. O senhor que é o homem da PEC da segurança, quais são as principais dificuldades que o senhor tem encontrado de construir um pacto federativo pela segurança pública? Bom, primeiro cumprimentá-lo, dizer da minha alegria de poder estar aqui nesse painel tão qualificado, gente muito competente ao meu lado, Carolina, Bechara, o delegado Ricardo, todos aqui na plateia, agradecer a João pelo convite de participar do Fórum Esfera aqui no Guarujá, e dizer que o próprio resultado da PEC da segurança, a votação da PEC na Câmara dos Deputados, mostra que é possível você chegar a um consenso, né? Tendo um projeto consistente, ousado, relevante do ponto de vista de impacto na área de segurança pública. Eu fui relator na Câmara, nós conseguimos 487 votos, o apoio do PT até o PL. A exceção do PSOL, a gente teve, eu diria, praticamente a unanimidade da Câmara votando favoravelmente a PEC da segurança, com princípios como a questão da cooperação federativa e a integração da atuação de estados, municípios e o próprio governo federal. Eu acho que a discussão original proposta pelo governo do presidente Lula, ela era excessivamente centralizadora em Brasília das políticas de segurança pública. Eu não acredito nisso. O país das dimensões do Brasil precisa ter descentralização, o que não significa que você não possa ter cooperação e integração entre dados, compartilhamento de informações. Institucionalizamos e constitucionalizamos princípios de cooperação que têm dado resultados. O delegado Ricardo falou aqui sobre algumas operações famosas, Carbono Oculto, por exemplo, que foi originária de uma iniciativa do GAECO de Prudente, em São Paulo, liderado pelo promotor Lincoln Gaquia. O que é que nós fizemos? Levamos para o texto da Constituição o princípio das FICOS, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado. O crime organizado tem crescido no Brasil e penetrado cada vez mais em cadeias econômicas, afetando a liberdade de iniciativa e distorcendo mercados e sufocando a população, principalmente a população mais pobre. É lógico que isso afeta a classe média, afeta os ricos, mas quem mais sofre com o problema da violência no Brasil são os mais pobres, que não têm liberdade de ir e vir, que muitas vezes têm que ter autorização para que parentes entrem em comunidades pobres espalhadas pelo país, cujo comércio de internet, de gás de cozinha, dominado pelo crime organizado, e infelizmente o Estado está passivo e está fazendo de conta que não vê essa realidade. Nós ampliamos as competências da Polícia Federal para combater crime ambiental e crimes relativos a setores como de minério, em regiões distintas e distantes do Brasil. Amplificamos e ampliamos também a atuação da PRF para hidrovias e ferrovias, além de rodovias, e criamos princípios onde o comando do crime organizado terá justamente o cumprimento de pena de forma mais dura e efetiva. O Brasil tem o princípio da progressão de regime, um princípio que é aplicado
a qualquer condenado, por exemplo, na justiça, mas que, no meu modo de ver, aquele que lidera uma facção criminosa, aquele criminoso altamente perigoso, altamente lesivo à sociedade, ele não deveria ter direito à progressão de regime. E remetemos para os estados a competência de ter mais autonomia na gestão do sistema penitenciário. E aí eu vou fechar. A gente sabe que o sistema penitenciário é, como se chama no popular, a universidade do crime, o escritório do crime. Ou a gente domina o sistema penitenciário pelo Estado, ou a gente vai ter o crime organizado cada vez mais fortalecido e comandando a criminalidade dos presídios para fora e, inclusive, influenciando bairros e periferias pelo Brasil como um todo. Obrigado, deputado. Eu queria agora passar para a Carol. Carol, a gente atua quase que na mesma esteira, né? A dificuldade da sociedade civil ter um acesso. Eu noto que, conversando com policiais, conversando no território, nós acabamos de fazer uma pesquisa chamada Humanos, que a gente entrevistou 6.000 pessoas que estão trabalhando no dia a dia do varejo, do tráfico de droga. Mas não era sobre de onde vem a arma, a droga, mas era para que esses caras rezam, o que eles consomem, porque se eles sairiam do crime, quanto eles ganham. E essa está, inclusive, disponível no site do Data Favela, essa pesquisa. E uma das coisas que eu fiquei, apesar de conviver, mas ficar bastante impactado, é que o debate de segurança pública, toda vez que vai se fazer, ele está sempre restrito à polícia e a operações policiais. Aqueles corpos lá na última operação da Penha são lá na área do lado da nossa sede, lá da CUFA, lá no Complexo da Penha. 24 horas, tinham mais 172 pessoas na mesma atividade. Então, como diz de novo na linguagem policial, foi uma operação de enxugar gelo e que muitas vezes tem um ganho político de quem é a favor, tem um outro ganho político de quem vai lá e denuncia que é contra. E a população fica ali no meio que, de um lado, querem um Capitão Nascimento e de outro, querem direitos humanos do mundo ideal. A gente está num momento em que a violência chegou no nível que ela vai nos obrigar a ter que sentar de uma maneira em que a pauta não seja mais capturada pela conveniência política. Porque eu lembro aqui em São Paulo, quando a gente senta para fazer uma ação com o governador Tarcísio, aí entra o pessoal na rede social e fala, mas o Tarcísio é direita, a polícia é fascista. Mas a polícia que mais mata hoje é a política na Bahia, que, usando essa regra, eu vou dizer que é a polícia do Jerônimo. Eu não posso fazer isso, eu acho que isso é desrespeitoso, é pouco prudente, né? E dá pouco resultado, porque deixa um clima nublado, um debate que é bastante sério. Eu queria saber, você que é do Instituto Sou da Paz, tem um acúmulo no trabalho na área da segurança, mas eu queria falar de um ponto específico. Você acha que é possível discutir uma polícia de segurança pública sem entender o policial, não mais como aquele matador, aquele carrasco, aquele fascista, mas como um trabalhador da segurança pública? Eu queria saber a sua visão sobre isso. Perfeito, Zezé, obrigada. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer a Camila, ao João pelo convite. Fiquei pensando muito antes dessa mesa, né, como trazer um pouco a perspectiva do trabalho que a gente vem realizando, e sua pergunta é ótima, Zezé. E acho que antes de responder, eu queria trazer para vocês uma questão. A gente já falou aqui nessa mesa de seguir o dinheiro, com a importância de fortalecer o COAF. A gente já falou da importância da coordenação federativa, mas quando a gente analisa o debate público, a forma como o tema é pautado, sobretudo nas eleições, o que aparece são discursos populistas, discursos linhaduras, que colocam a polícia justamente nessa rota de combate, como se fossem os heróis contra os bandidos, e isso vende, isso dá voto. A gente tem muitos candidatos que exploram o medo, quando, na verdade, o que a gente precisa é conseguir trazer mais racionalidade para a discussão. Isso é muito difícil, porque como sociedade estamos com muito medo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente precisa ficar muito atento com o que vai ser vendido e apresentado para a gente nessas eleições. Desconfiem de candidatos que batem na mesa e prometem promessas milagrosas, né? Dito isso, Zezé, eu acho que, assim como você mesmo disse, o Brasil vive fazendo segurança pública de operação em operação, né? A gente sobe morro, coloca os policiais para matar e para morrer nas favelas. E a pergunta que fica é, e o dia seguinte? Então, a operação do Rio, a Operação Contenção, ano passado, matou mais de 120 pessoas, apreendeu 93 fuzis, e a gente pergunta no dia seguinte, o que vai ser feito para que novas lideranças criminosas não voltem para substituir as que eventualmente foram mortas, e como é que a gente vai fazer para que novas 93 armas não cheguem àquelas comunidades? Para isso, a gente não tem resposta. Então, eu acho que quando a gente pensa nas polícias, nos policiais como trabalhadores, a gente precisa fortalecer e pensar em polícias mais bem preparadas. A gente precisa
precisa parar de pensar que polícia é só quem faz o policiamento ostensivo. Eu conversava agora há pouco com a delegada Raquel Galinatti, a gente precisa colocar a investigação criminal no centro do debate. Por que nenhum político faz propaganda com um investigador do seu lado? Ele faz propaganda com aquele policial armado, seu Rambo de plantão. Porque a investigação, ela precisa ser silenciosa, ela precisa de recursos, ela precisa de tecnologia, ela precisa de policiais bem preparados. Só que ninguém sobe para vender. Veja que esse é o meu investigador. Então, preparar as polícias da forma como precisa ser feito não necessariamente dá voto, Zezé. Porque o que os políticos pensam e vendem é justamente o policial herói. Então, eu acho que a primeira questão é olhar o trabalho de polícia para além do policiamento ostensivo, investir bastante em investigação criminal. A gente precisa integrar as polícias no Brasil. A gente tem polícias civis e polícias militares em cada estado brasileiro que muitas vezes não trabalham de forma integrada, muitas vezes batem cabeça. Então, a gente tem programas de gestão para resultados em muitos estados brasileiros que conseguem dar uma ferramenta para o governador coordenar a integração entre as duas polícias e, com isso, fomentar a inteligência, patrulhamento inteligente no território. Então, acho que aqui tem alguns caminhos importantes e a gente pode, sim, cobrar dos nossos políticos uma polícia mais bem preparada do que necessariamente só mais polícia na rua. Eu estou no debate da economia bandida, então. Eu vou trazer aqui, agora tem o nosso advogado tributarista aqui. Quando você faz uma ação de intervenção, inclusive a ação na Penha, já teve aquela do alemão há 18 anos atrás, que deu mais ou menos a mesma coisa. Uma grande matéria jornalística, um documentário, uma matéria de estardalhaço total, gestores públicos surfando ali, uns surfavam em cima dos corpos, outros defendendo os corpos. Eu digo por que surfavam, porque depois eles sumiram, todos eles, de uma posição e outra, tá? Lá dentro do território. Mas agora, pegando o nosso advogado tributarista, existe uma economia bandida que pulsa no território quando esses grupos armados eles atuam, sejam eles facções ou milícia, que, por exemplo, quando você tem um baile funk, não é só droga que se vende. Você tem uma senhora evangélica que é dona de uma lanchonete, que é o dia que vende mais marmita naquele dia. Você tem uma cabeleireira, que é o dia que ela corta mais cabelo, faz unha, cuida todo daquele mercado de beleza de outro corpo. Você tem a Nike, a Adidas, as grandes marcas, todas legalizando o dinheiro que vem desse mundo ilegal, porque os caras vão comprar roupa, vão comprar tênis e colocar nisso. Quando eu vejo o debate de legalização de droga, eu lembro essa coisa tributarista, ele segue a mesma lógica do álcool e do cigarro. Então, o Estado vai regular, né, a produção e distribuição, depois o Estado vai pegar o imposto, os artistas vão fazer propaganda, as agências de publicidade e tal. E aquela população atingida pelaquela violência, ela não recebe nenhum tostão daquilo. E eu queria saber, você, como advogado tributarista, me ajude a pensar o que seria, por exemplo, uma política tributária de devolução dessa economia baseada numa visão, uns royalties da violência, digamos assim, que é gerada. Existe uma possibilidade nisso? Você que é o homem da engenharia tributária. Obrigado, Zezé. Queria agradecer a Camila, a Aninha, o João pelo convite mais uma vez. Uma alegria estar aqui nesse painel tão qualificado. Acho que a sua pergunta é muito apropriada e acho que a gente tem que encará-la com uma premissa que muitas vezes é esquecida. Pessoas da minha geração, de 50 anos, talvez até um pouco menos, pensam no crime organizado como traficante de droga. Mas o dado do Fórum Nacional de Segurança Pública do ano passado é acachapante. Desde 2022, o crime organizado faturou 148 bilhões de reais com tráfico de combustível, bebida, cigarro e ouro. Tráfico de droga, só 15. Ou seja, a atividade principal hoje da criminalidade não é mais tráfico de droga, ela está permeada na economia formal. E, para isso, a gente tem que ter ideias estratégicas. O que não está acontecendo, a meu ver, por duas razões. Primeiro, porque a política tributária brasileira, todo mundo sabe, é vender o almoço para comprar o jantar. Ninguém está preocupado com o longo prazo, está preocupado em fechar a conta amanhã. E o segundo fator, que é triste, é que ninguém se preocupa com o controle até dá problema. Vou dar um exemplo de cada. Questão de controle, está aqui o presidente Ricardo, que não me deixa mentir. Em 2025, a Receita Federal editou um ato estendendo a regulação de informações de operações financeiras para PIX e operação criptomoeda. Está certíssimo, é claro que tem que controlar. Quem tem medo de controle? Quem deve? Aí houve aquele famoso vídeo de um deputado do PL e o governo volta atrás na regulamentação, voltou atrás de maneira equivocada. Tinha que ter mantido a medida, era correta. Volta atrás, aí quando é que esse assunto retorna à pauta? Na carbono oculto.
E aí, vamos editar uma norma para regulamentar isso. É como diz o ministro Barroso, que me honra aqui com a sua presença. O Brasil é o país onde as pessoas se surpreendem com o que já sabiam, né? Em termos também de controle, uma outra coisa, só para chamar a atenção muito rapidamente, é o seguinte: essa confusão financeira agora, de Banco Master, etc., nós descobrimos, acho que a sociedade toda descobriu o seguinte: o Banco Central aceitava como garantia de lastro bancário um negócio chamado pré-precatório. Pré-precatório é como uma medida que uma menina começa a namorar amanhã e é uma pré-mãe. Não existe pré, né? Pode ser mãe, pode não ser, não existe nada. Então, o que eu quero dizer é, os controles são falhos. Os controles são lamentavelmente falhos, mas não é só isso, não. O governo federal, a meu ver, contribui com o crime organizado. Quero deixar isso de forma muito clara. Quando faz política pública tributária populista, vou dar um exemplo muito simples: taxa da blusinha. Taxa da blusinha é uma ideia muito boa para desenvolver emprego, renda e produtividade na China, né? No Brasil, não. Agora, o que acontece no Brasil nós estamos criando uma isenção para contrabando. Então, o Flávio Rocha, quando abre a loja dele, paga imposto, gera milhares de empregos e disputa o mercado com o maior juro real do mundo, está competindo com um camelô do lado, na criminalidade, fazendo contrabando e pagando zero de imposto. Agora, aí a maior ironia disso: isso veio numa medida provisória, publicada recentemente. Medida provisória, não custa lembrar, tem requisito de relevância e urgência. Aí eu pergunto, qual é a relevância de se desonerar importação de blusinha? Nenhuma. É relevância eleitoral. Todo mundo sabe que isso é para ganhar voto, mas ninguém se preocupa com a política pública. Olha o negócio melhorando. Era bom o ministro da Justiça aqui para a gente entender um pouco, né, esse processo. Mas eu vou voltar de novo para o homem que segue o dinheiro. Ricardo, que pena você não ter, nessa medida até agora, não ter caído uma moedinha, inclusive o setor que mais está atingindo a população. Vou dizer para você, eu tenho sentido, onde qualquer bar, qualquer boteco que você anda, em qualquer lugar da fábrica, tem 3 coisas que são assuntos recorrentes lá na Rádio Povão. É o roubo de dinheiro dos velhinhos do INSS, é o combustível com PCC, Faria Lima e companhia, e agora o último, o Banco Master. Né? Então, isso virou uma coisa que está no imaginário popular, porque essas conversas ficavam muito... Porque, na verdade, violência e crime, o nego fala quando é boca de fumo e favela. Aí na Faria Lima é crime do colarinho branco, até tem outro nome, tem outra conotação, o cidadão é mais lourinho, o cabelo mais, né? Como diz um cara na internet, o cabelo puxado para trás. É, inclusive, um padrão isso. Mas eu queria saber aqui como é que... Seguindo o dinheiro, ele agora deu um dado que só 15% é essa violência. No entanto, o investimento do grosso do Estado brasileiro é para esse território. E nós estamos cometendo um absurdo, e hoje ninguém tem coragem de enfrentar o debate público, inclusive ele está rendendo voto, que nós estamos financiando. Se é verdade que as facções dominam os presídios, se é verdade que de lá que saem as ordens, que estão os grandes líderes, então você constrói uma escala de presídios federais. Aí você tira uma organização que comanda território de grupo armado em São Paulo ou no Rio de Janeiro e manda ela lá para o Rio Grande do Norte, que não tem a mínima condição de suportar esse negócio, ou leva lá para Rondônia. Então você teve a nacionalização desses grupos e agora maior, nós estamos tendo toda a nova decisões agora do Executivo, foi que as pessoas vão ficar, por exemplo, agora o jovem que for preso vai ficar mais tempo dentro desse lugar. Os caras que estão lá mandando continuam lá dentro também. Você está pagando R$4.000 em média por cabeça para financiar um jovem que entrou sem saber de nada e saiu de lá um associado. Se é verdade que essa massa carcerária manda na rua, então se você tem hoje em São Paulo 175 penitenciários, em que 80% pertence a essa massa, e você tem 200 mil pessoas, eles têm 1 milhão de pessoas orgânicas. Então o Estado brasileiro está financiando essa nacionalização e o fortalecimento e o recrutamento deste exército, que nós digamos que é o grande crime, que agora você está dizendo que é só 15% de dinheiro que eles produzem. O COAF, ele combate, na minha visão, o maior crime, que é que pare esses daqui, que é o crime no andar de cima, que perpetua a desigualdade, que concentra dinheiro, e está geralmente nos bacanas que não podem ser algemados, não pode ser exposto seus nomes na mídia, não pode aparecer suas fotografias. Eles mudam, inclusive, o regramento, agora tem deles que estão presos, que agora pode ter audiência de custódia e tudo, de quem pode escutar o que está sendo gravado, mudou essa lei, inclusive devido agora ao Vorcaro ser preso. Eu queria saber como é que o COAF
nesse novo reposicionamento, que a população, inclusive, está apoiando, até que, enfim, os ricos estão sendo perseguidos, estão sendo presos, estão sendo procurados. Mas me preocupa é que isso fique só numa ação de espetáculo, uma ação momentânea, uma ação temporária ou de um governo, como a gente sempre vê. Quais as garantias de que isso continue como uma política de Estado, não somente desse governo de agora? Bom, vamos lá. Vocês citaram algumas operações, Carbono Oculto, Compliance Zero e outras. Repito, todas essas operações tiveram relatórios do COAF. Sabe quantas informações o COAF recebe todos os dias? Hoje, quantas informações o COAF está recebendo dos setores obrigados? 30 mil comunicações dia. São 7 milhões e meio de comunicações ano. E da onde vêm essas comunicações? Dos setores considerados sensíveis à lavagem, bancos, imobiliários e outros, do Brasil inteiro. Então, o COAF, ele tem, assim, eu sou oriundo da Polícia Federal. Eu fiquei assustado com o tanto de informações que o COAF tem. E são informações de operações suspeitas. Então, o banco ou alguma outra setor disse que é suspeito. Então, o COAF consegue ter a visão geral do Brasil. Por exemplo, nos últimos meses, a gente conseguiu enxergar mais de 40 bilhões de reais movimentados pelo crime organizado no Rio de Janeiro. Então, a gente recebe a informação, compila, encaminha para a polícia ou o Ministério Público, que é quem tem que investigar. Só que vamos falar rapidamente sobre o COAF em si, a estrutura, como que a gente pode ajudar tudo isso. Eu cheguei no COAF em julho do ano passado. O sistema tecnológico do órgão central da inteligência financeira do Brasil, sabe de que ano que é? A tecnologia do sistema do COAF? 1999. Tem que chamar o Fábio do Google lá para dar um apoio aí. Vai lá, Fábio. Ajuda lá o pessoal, para tirar da era da pedra e da pedra lascada. Só que a gente procurou o setor privado, de fato, para resolver essa situação. Fizemos uma parceria agora com a FEBRABAN, com a BBC e com a Ambima e vamos desenvolver em conjunto um novo sistema moderno, tal, com a ajuda do setor privado, porque o setor privado entendeu que o COAF forte é bom para o setor privado. Estrutura. Vamos abrir agora, estamos abrindo esse mês um escritório do COAF em São Paulo. Vamos abrir um escritório do COAF no Rio de Janeiro e vamos abrir um escritório do COAF em Foz do Iguaçu, para que o COAF esteja mais próximo aqui do mercado financeiro, da violência do Rio, do problema de fronteira, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Por quê, pessoal? Eu estou sempre aqui em todos os eventos que eu vou, eu peço ajuda do setor privado para que colabore a fortalecer o COAF. Não é só uma colaboração financeira, é colaborar com conscientização, com demonstrar a importância do COAF. Porque um COAF mais forte, ele protege a livre concorrência e o empresário legítimo. Porque o COAF impede, assim, uma coisa que a gente tem percebido, principalmente a partir da pandemia, o crime organizado tem buscado cada vez mais se infiltrar na economia formal. O que antes era feito único e exclusivamente para lavar o dinheiro, agora é feito para diversificar investimento, risco, inclusive ganhar dinheiro e dominar setores estratégicos. Vocês acham que o crime organizado foi para combustível por quê? Para ganhar dinheiro e lavar? Não, para dominar aquele setor que era considerado estratégico para as atividades deles. Deixa eu passar aqui para o Mendonça agora, que essa vai ser a primeira eleição que nós vamos viver, em que territórios do Brasil estão literalmente controlados por grupos armados. Nós vamos ter o financiamento direto a candidaturas políticas. Nós temos a infiltração de grupos no aparato de Estado, em setores da estrutura pública. E nós vamos ter a inteligência artificial, que se a população acreditava numa mensagem falsa, tu imagina num vídeo da forma que é feita, que a gente não consegue diferenciar. E nesse debate tão nublado, tão tenso, eu queria saber, dentro da PEC aí, que eu fiquei muito interessado na PEC, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de como é que a gente mede a efetividade dessas coisas, quem controla o resultado. Aí você tem, eu lembro de um caso que prenderam umas armas lá no Ceará, eu sou de Fortaleza, e depois essas armas foram encontradas num assalto a banco lá no Rio Grande do Norte, em Pau dos Ferros. Então, assim, há um descontrole. A área da segurança pública talvez seja o único setor que não passou pela reforma pós-ditadura, da democratização
ela continua, inclusive, com práticas, e não é à toa que ela continua com práticas, alguns setores dela, da mesma da época da ditadura militar. Então, como é, Mendonça, nessa virada de página, para construir uma PEC, para adaptar a segurança pública, para trazer, a gente já tem o SUS, são conquistas institucionais, como é que a PEC constrói esse horizonte para que o cidadão tenha o controle sobre o que está se fazendo, o que se conquistou, o que é bom, o que é ruim, o que tem que mudar? Bom, Zezé, vamos lá. A PEC é o arcabouço constitucional da área de segurança. A maior mudança constitucional está em curso desde a Constituição de 1988. O Brasil é um país curioso. Quando você tem um grave problema, tem uma palavra mágica que eu acho que já entrou, eu diria, no vocabulário político, é assim, busca-se uma PEC. Eu não gosto de venda de terreno na Lua, de tiro de bala de prata, como uma coisa, se porventura você tivesse uma única iniciativa capaz de mudar esse estado de coisas. Não será a PEC. A PEC é uma estrutura legal, constitucional, que vai dar suporte à legislação infraconstitucional, que permitirá você avançar, endurecer o cumprimento de pena com relação a líder de facção. Por exemplo, o homicida contra mulheres, o feminicida, ele tem que cumprir a integralidade da pena contra a criança. Eu acho que isso é básico em qualquer sociedade. O Brasil, eu acho que é muito leniente com relação a esse tipo de situação. Há uma discussão aqui à mesa, que é uma discussão, evidentemente, que tem um aspecto social. Eu fui ministro da Educação, entendo que política social ela impacta diretamente na condição de vida e na proteção de jovens. Existem estudos, por exemplo, do Instituto Sonho Grande, que indicam que jovens em escola em tempo integral, eles têm uma incidência e uma vulnerabilidade para a prática criminosa reduzida em cerca de 50%, ou seja, escola em tempo integral é uma proteção para jovens em situação de risco em periferias, defendo isso. Agora, não é só isso. Todo mundo sabe, já estuda isso há muito tempo, tem um prêmio Nobel de Economia, chamado Gary Becker, que estudou há muitos anos atrás a economia do crime. O crime é um fenômeno econômico também. O criminoso, tirando o psicopata, ele faz um cálculo econômico. Vale a pena eu contornar a lei ou não para a prática criminosa? No Brasil vale a pena, essa é a realidade. Cometer crime no Brasil é muito barato. Qual é o mais grave crime que uma sociedade pode, eu diria, enfrentar? É o crime contra a vida. É o que tira a vida de um ser humano. Quantos por cento dos homicídios no Brasil são identificados o autor do homicídio? Estava falando com Carolina há pouco. 35%, 36% dos homicídios no Brasil você tem a identificação do homicida. Quantos desses homicidas são punidos pela justiça? 10%, talvez menos do que isso. Então, na verdade, no Brasil a gente tem um incentivo à criminalidade. E a gente vê muitas vezes a sociedade revoltada e tem motivos para isso, porque um pobre que compra uma motocicleta financiada no crediário, compra uma bicicleta, tem aquele bem roubado, um sacrifício danado para poupar, não tem o sossego numa parada de ônibus, porque é assaltado, ou muitas vezes até assassinado por conta de um roubo do celular. Então, eu acho que o crime no Brasil tem que passar a não compensar. E eu entendo, infelizmente, que a legislação ainda é muito leniente. Não sou aquele que defende bandido bom é bandido morto, mas também não acho que dá para passar pano na cabeça de ninguém que comete crime no Brasil. E, infelizmente, o crime tem crescido porque a gente tem pouca efetividade para punir quem comete crime no Brasil. Desde o roubo do celular ao roubo de banco, de colarinho branco dos masters da vida. Então, a gente precisa equalizar essa situação para que todos que cometam crime possam ter a punição devida de acordo com a legislação presente. Vou trazer esses dados do Mendonça. Deixa eu dar um dado. Mendonça, a gente está com quase 1 milhão de presos no Brasil.
E a maioria não são dos que cometem os grandes crimes que originam os pequenos crimes. De novo, nos 15% do nosso tributarista. O que a gente tem lá não é ninguém da Faria Lima, não é ninguém que tem família constituída. Né? Talvez os que morreram na Penha agora completaram 18, 20 anos e são as crianças que foram da primeira invasão do Complexo do Alemão, que ficaram lá depois que a polícia saiu e o Estado nunca voltou lá, depois que a polícia entrou lá e ocupou. Então, o que a gente tem visto, para levar aqui para a Carolina, é que há um discurso de recrudescimento da lei para baixo, para os 15%. E por quê? Inclusive, porque é o mais perceptível. O pobre não é sequestrado, né? O rico não é roubado o celular, a mulher não apanha em casa. Então, você está vendo que a violência que acontece dentro desse território é muito mais pela ausência de Estado do que pela falta de polícia e rigidez. Porque se você visitar uma prisão para onde estão indo as pessoas que são presas no Brasil hoje, com certeza aquelas pessoas sairão pior do que elas vão entrar. Então, não é falta de rigidez e punição, pelo contrário. Está punindo, está matando. A polícia é a que mais mata no Brasil, é a polícia que mais mata e é também a que mais morre. Então, levando aqui um pouco para a Carolina, como é que a gente vai construir um discurso, aí eu concordo com o Mendonça quando ele traz esse dado da necessidade de uma lei e ordem mais presente, mas o que a gente tem visto é um discurso de lei e ordem voltado reduzidamente, pelo menos na prática tem dito isso, o mapeamento dos investimentos tem dito isso, os números que os governadores de esquerda à direita comemoram têm sido nesse aspecto de munição, efetivo, viatura e prisão. Só que a sociedade, principalmente a que é mais vulnerável, que vai roubar o celular na rua, a mulher que apanha, a pessoa que é roubada a bicicleta, a moto, ela não sente a sensação de segurança mesmo com esses vultuosos investimentos. Na sua visão, você acha que é por quê? Esse deslocamento? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que, de acordo aqui, né, conversando, dialogando um pouco com o que um deputado Mendonça traz, eu acho que a gente sabe que, na verdade, o que também coíbe o crime não é só o tamanho da pena, mas é a certeza da punição, né? E aí eu acho que quando a gente faz o debate público, eu também concordo que a gente precisa punir de forma correta, punir de forma célere todos os criminosos do Brasil, só que a gente direciona a estrutura de segurança pública para os crimes mais fáceis de se resolver, né? Então, o que move a política de segurança pública é o policiamento ostensivo, é muito a prisão em flagrante. Eu volto a dizer, a gente investiga muito pouco, e aí fica difícil até manter as pessoas presas. Tem um exemplo que eu gosto de dar, aquele caso bárbaro do Vitor Medrado, o ciclista que foi morto no Parque do Povo, em São Paulo. Chegou-se à conclusão de que havia uma mulher, a manhã do crime, que fornecia armas, e que aquela arma que matou o Vitor foi fornecida por ela. Essa mulher já tinha sido presa antes, mas ela foi solta. Quando a gente foi analisar o inquérito, tinham informações, o inquérito da primeira prisão, tinham informações ali de que ela já tinha se envolvido com outros casos de latrocínio e de receptação e outros crimes mais graves. Mas ela foi investigada e foi denunciada no primeiro caso pelo crime só de receptação e de posse ilegal de armas. E ela foi solta. Se ela tivesse sido, naquele momento, denunciada pelo caso de outro latrocínio, muito possivelmente ela não estaria solta e essa arma não teria chegado na mão do assassino do Vitor. Eu acho que esse ponto é muito importante porque, de novo, a gente fala muito pouco do que a polícia precisa de estrutura e o que é preciso fazer em termos de inteligência. E quando a gente pensa em investigação, a gente pensa só na lógica penal. A gente precisa trazer para a mesa toda essa inteligência financeira. Então, o que o Carbono Oculto fez foi, antes de começar a mapear a questão criminal, mapear o mercado de combustível. A gente precisa trazer para a mesa outros setores, não é só a polícia trabalhando, investigando, a gente precisa trazer o COAF, a Receita Federal, e a gente precisa de coordenação. Então, nesse sentido, a Força Tarefa, as FICOS, por exemplo, são uma ferramenta muito, muito legítima e muito importante para dar conta desse problema. E aí, Zezé, o último ponto o medo... Tem que botar meu tributarista para falar. Tá bom, mas eu vou falar, o medo, não necessariamente a resposta para o medo é a resposta que vai resolver o problema. Esse, acho que é um buraco profundo que a gente ainda não conseguiu resolver. É isso. E agora, meu tributarista, me diga quais são as brechas tributárias que o crime, no geral, tem usado no Brasil. Zezé, eu acho que o maior exemplo é mercado de cigarro, né? Mercado de cigarro, há décadas o Brasil investe num aumento brutal de tributação no pressuposto que aquilo irá reduzir o consumo. Olha o que está acontecendo hoje. Não sei se alguém viu, se tiver curiosidade, depois vê no GPT, pergunta assim, o que é a crise do tabaco na Austrália? Na Austrália, a tributação de tabaco é 80%. O país está em convulsão. Porque, claro, o mercado informal tem crescido muito. Agora, no Brasil, a tributação é 85%. 36% do mercado de cigarro no Brasil é informal. Aí é uma premissa até de uma ingenuidade comovente de imaginar que o aumento da tributação vai reduzir o consumo. É claro que não vai. Agora, se me permite só mais um dado,
há hipóteses onde o governo no Brasil, em todos os níveis, é sócio da criminalidade. Dou um exemplo simples. Energia elétrica. 24% da energia produzida no Rio de Janeiro é roubada. O que o Estado faz? Tributa. Cobra ICMS no furto de energia. E a União? Cobra PIS e COFINS do furto de energia. Então a União age de uma maneira, muitas vezes, esquizofrênica. E só para encerrar, com combustível, também não é diferente. A gente teve ano passado 4 operações relativas à criminalidade em combustível. O que o governo fez no ano passado, no meio dessa confusão toda? Aprovou uma lei dando uma isenção de IVA na reforma tributária para uma refinaria que existe na Amazônia. Uma, só tem uma. Aquela refinaria vai ter um benefício especial. Aí, para quem não sabe o que acontece lá, eu recomendo ler uma matéria na Piauí do mês passado sobre a Operação Amapá. A quantidade de contrabando de combustível que é na região norte é uma coisa brutal. E ainda assim, se aprova uma lei dando benefício para uma única refinaria que lá existe. É estranho, né? Pessoal, quero só encerrar o nosso painel agradecendo Camila, agradecendo João pelo convite novamente, esse foi mais suave. Ministro Barroso que ficou aí conferindo nossa audiência, muito obrigado, ministro. É um que a gente tem lutado para construir essa agenda pública da segurança, inclusive estive agora com o ministro Fraquinho e o ministro Gilmar para trazer o STF para essa dança também. Vamos que vamos, obrigado, bom dia.